Boa tarde a todos. Meu nome é Neise, faço parte do Centro Espírita Bom Jesus e hoje venho aqui trazer alguns recadinhos. O primeiro deles, é fazer um convite para que toda terça-feira, nesse horário de 17h30, vocês possam acessar o canal no Facebook do Centro Espírita Bom Jesus e assistir sempre uma palestra diferente nesse horário. E também às sextas-feiras, no horário das 19h30, estamos também tendo palestra lá nesse horário. Então, estão convidados a fazer parte do grupo que possa estar assistindo. Convidamos também para que vocês possam visitar a página no Facebook do Centro Espírita Bom Jesus, onde lá temos agora postados vídeos e algumas fotos dos livros, camisas que são vendidas na nossa casa. Tem também a propaganda da venda dos caldos que aconteceram todas as sextas-feiras. E então aqueles que estiverem interessados é só acessar lá que tem o cartaz com todas as diretrizes, como deve ser feito, que nós estamos aceitando através das encomendas para que a gente não desperdice material. O desperdício não faz parte do cardápio. Então, estão todos convidados a conhecer a nossa página do Centro no Facebook, Centro Espírita Bom Jesus, é só acessar. E aqueles que quiserem nos fazer uma visita, assim que voltarmos, porque agora estamos com as nossas portas temporariamente fechadas, nossa casa fica na Rua Tílio Viváqua, número 100, em frente à Secretaria de Saúde. Então, estão todos convidados para essas palestras públicas que acontecem toda terça e sexta-feira. Bom, agora, hoje, eu fui encarregada de fazer o estudo da tarde. E me coube falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, itens de 1 a 4, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, esse é o nosso Evangelho. Então, nós temos aqui no capítulo 11, que é intitulado Amar o Próximo como a si mesmo, e eu vou falar sobre os itens 1, 2, 3 e 4, que é o maior mandamento. Mas antes da gente falar sobre esse estudo, nós vamos fazer uma leitura de uma página referente a esse título, depois fazer uma oração e aí a gente conversa um pouquinho sobre esse tema. Bom, então a página que eu vou ler tem o título Psicologia da Caridade. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Provavelmente não existe nenhum tópico da literatura mundial figura mais expressiva que a do samaritano generoso apresentado por Jesus para definir a psicologia da caridade. Esbarrando com a vítima de malfeitores anônimos, semi-morta na estrada, passaram 2 religiosos, pessoas das mais indicadas para o trato da beneficência, mas seguiram de largo, receando complicações. Entretanto, o samaritano, que viajava, vê o infeliz e sente-se tocado de compaixão. Não sabe quem é, ignora-lhe a procedência. Não se restringe, porém, à emotividade. Para e atende. Balsamiza-lhe as feridas que sangram, coloca-o sobre o cavalo e conduz-o a uma hospedaria, sem os cálculos que o comodismo costuma traçar em nome da prudência. Não se limita, no entanto, a despejar o necessitado em porta alheia. Entra com ele na vivenda e dispensa-lhe cuidados especiais. No dia imediato, ao partir, não se mostra indiferente. Paga-lhe as contas, abona qual se lhe fora um familiar
e compromete-se a resgatar-lhe os compromissos posteriores, sem exigir-lhe o menor sinal de identidade e sem fixar-lhe tributos de gratidão. Ao despedir-se, não prende o beneficiado em nenhuma recomendação e no abrigo de que se afasta, não estadeia demagogia de palavras ou atitudes para atrair influência pessoal. No exercício do bem, ofereceu o coração e as mãos, o tempo e o trabalho, o dinheiro e a responsabilidade. Deu de si o que poderia por si sem nada pedir ou perguntar. Sentiu e agiu, auxiliou e passou. Sempre que interessados em aprender a praticar a misericórdia e a caridade, rememoremos o ensinamento do Cristo e façamos nós o mesmo. Emmanuel. Bom, então depois de lida, essa página, vamos fazer uma oração para que a gente possa iniciar o nosso estudo na tarde de hoje. Jesus, querido Mestre, Deus, Pai amado e bondoso, neste momento rogamos a vós que nos ampare, que nos abençoe, que nos envolva com a tua luz, para que possamos seguir adiante na estrada a que temos que percorrer, que possamos sempre agir como esse samaritano, auxiliando o nosso próximo, sem pensar, apenas auxiliando, porque assim o fizeste também. E sempre estás disposto a nos ajudar nos nossos momentos mais difíceis. Abençoa, Pai, todas as casas, todas as famílias desta cidade, do nosso país e do nosso planeta. Que os hospitais possam receber esses fluidos benéficos e que cada um dos doentes que lá se encontram possam ser amparados e terem a sua fé fortalecida. E assim, envolvidos na tua santa paz, que possamos iniciar o nosso pequeno estudo na tarde de hoje. Que assim seja. Bom, então agora, nós vamos falar do Evangelho um pouquinho. E como disse, a nossa página de preparo, ele começa falando: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Jesus. Então, quando a gente vai falar do maior mandamento, ele fala aqui que o maior mandamento é amarás a teu próximo como a ti mesmo, assim como o primeiro, esse é o segundo mandamento. O primeiro é amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, quer dizer, a gente amar ao próximo como a nós mesmos. Então, vamos parar para pensar, O tema amar ao próximo como a si mesmo é muito profundo, até para a nossa própria compreensão, porque até para a gente sentir esse amor pelo outro, às vezes nós nos tornamos meio egoístas. E aí nos perguntamos, mas qual é a medida que vamos utilizar para esse amor? Então, Jesus sempre nos fala que essa medida é a nós mesmos. Então, nós devemos amar o outro tanto quanto nós nos amamos. Então, essa medida, somos nós que vamos fazer o tamanho dela. Pode ser enorme e pode ser pequena. Depende de como nós nos amamos, para nós amarmos o nosso próximo. No item 3 aqui do Evangelho, que a gente está falando aqui, ele nos traz a história dos 1.000 talentos, dos 10.000 talentos. Então, esse homem, eu não vou ler a parábola aqui, porque senão a gente vai se alongar muito. O homem, devia 10.000 talentos
e ele conseguiu o perdão dessa dívida. E saiu todo feliz, né? Porque foi perdoado, o seu credor perdoou a sua dívida e saiu todo feliz. Mais adiante ele encontra uma outra pessoa, e essa pessoa lhe era devedor. E lhe devia muito menos. Mas ele foi incapaz de perdoar essa dívida e muito pelo contrário, entendeu? Cobrou com mais afinco, exigindo o trabalho em troca disso para que fosse pago. Bom, então aí a gente vê o seguinte: ele gostou de ter o perdão da sua dívida, mas ele não perdoou o outro que o devia menos. Não estamos falando aqui que nós não temos que pagar as nossas dívidas. Não, nós temos que honrar com os nossos pagamentos, com as nossas dívidas, com tudo aquilo que arcamos, que fizermos, seja dívida material ou não, seja dinheiro, seja de outra forma. Então nós devemos sempre pagar aquilo que devemos. Só que nós gostamos, comparando isso, né, nós gostamos que as pessoas façam conosco só coisas boas, perdoem as nossas dívidas, não cobrem da gente atitudes. E nós, como estamos agindo com o outro? Será que nós estamos dispostos a perdoar, seja lá o que for? Ou será que nós vamos só aquela história de assim, né? Venha a mim e o vosso reino nada, porque é dessa forma que a gente se comporta. Nós queremos tudo para nós, o nosso egoísmo fala mais alto do que o nosso amor ao próximo. Para nós e às vezes para a nossa família, nós queremos o que há de melhor, para com o outro não. Então, essa parábola, se a gente trouxer para os dias de hoje, vamos pensar como estamos agindo hoje. Será que nós estamos agindo como o samaritano, ajudando o próximo? Ou será que eu estou apenas pensando em mim? Quantas pessoas nós sabemos que estão em momentos difíceis, que não estão podendo trabalhar devido à pandemia, estão precisando de um amparo, não é amparo só material, não. Estão, às vezes, precisando de uma palavra amiga, de alguém que telefone para saber se ela está bem ou se ele está bem, saber se está precisando de alguma coisa, os que são mais jovens, ajudar os mais velhos, porque os mais velhos estão, vamos dizer assim, numa situação mais complicada, porque somos mais vulneráveis, não podemos sair e dependemos, às vezes, de um mais novo para fazer as nossas atividades. Será que nós estamos fazendo isso? Ou será que nós estamos achando assim, ele se quiser que saia? E às vezes o mínimo, comprar um pão, ou um leite, ou uma fruta por um idoso. Então, será que nós estamos fazendo isso com o nosso vizinho, perguntando se ele está precisando de alguma coisa? Será que nós estamos ajudando de alguma forma? Porque nós queremos que as pessoas nos ajudem, façam para nós. Mas e nós? Como estamos nos comportando? Então, nós temos que analisar exatamente isso. Qual é o meu comportamento com relação ao outro? Eu não tenho que pensar no outro, tenho que pensar como é o meu proceder em relação ao outro. Como é o meu amar o outro? Quais são as minhas dificuldades para amar o outro? Por que eu não consigo amar ao outro? Será que eu vejo no outro, às vezes, só os defeitos? Às vezes critico, né? Nossa, aquela pessoa está sempre mal-humorada, está com grosseria, trata as pessoas mal, vou naquela loja, a pessoa me trata, está sempre de cara feia. Mas nós sabemos o porquê dela estar assim? E quando nós estamos, e às vezes não percebemos, e tratamos os nossos familiares ou os nossos amigos com palavras rudes, com arrogância, falando de forma grosseira, aí quando alguém fala pra gente, nossa, você tá falando dessa forma, aí a gente fala, porque eu tô cansada, aí nós temos desculpa para nós. E para o outro, nós só temos pedra. Então,
Como que a gente está exercitando esse maior mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo? Como eu estou fazendo isso? Será que eu não estou fazendo a ele de uma forma e querendo que façam a mim de outra forma? Será que eu estou agindo com ele como eu gostaria que agissem comigo? Porque se agem comigo com grosseria, eu não gosto, mas eu posso ser grosseira. E às vezes somos grosseiros. Tem dia que às vezes a gente fala, nossa, por que falei desse jeito? Não tinha necessidade. E Kardec nos fala que nós temos que ter indulgência e benevolência para com o próximo, mas para conosco também. Mas nós temos benevolência e indulgência apenas para conosco. Com o outro, como diz, tolerância zero. E para nós queremos 100% de tolerância. Então, está na hora de nós analisarmos o nosso comportamento. Nós precisamos nos transformar. E está na hora, a hora é essa. A pandemia está acontecendo para que nós nos transformemos também, para que nós possamos ter esse espírito de benevolência, de solidariedade para com o próximo, ser colocado para fora, sermos benevolentes para com o outro, ajudarmos quem está precisando. Às vezes, aquilo que está nos sobrando está faltando numa outra mesa. Às vezes, a palavra, o saber ouvir, está faltando para essa pessoa. Às vezes, ela está precisando apenas que nós possamos ouvi-la, e nós não estamos fazendo isso. Será que nós estamos dando um apoio psíquico necessário aos nossos amigos? Nem todo mundo está conseguindo passar bem ficando trancado dentro de casa. Alguns conseguem sair, outros, por ter vulnerabilidade maior, precisam realmente ficar em casa. E como nós estamos ajudando? Porque às vezes não é só o pão, não. Não é só o pão material. Às vezes nós estamos precisando do pão espiritual. Então, precisamos nos transformar, levar a palavra amiga, não o desespero, não a crítica. Críticas tem muitos para fazerem. Então precisamos olhar nosso semelhante como se estivéssemos olhando para nós mesmos. Como gostaríamos que fizessem conosco? Será que nós gostaríamos que as pessoas falassem de forma grosseira com a gente? Não nos ouvissem, não nos deixassem falar? Ou achasse que é bobagem, que nós estamos, é fresca, tá dando chilique? Não. Cada um reage de uma forma e precisamos realmente ter esse olhar para com o outro. Então precisamos observar mais as pessoas, precisamos ser mais fraternos com o outro, precisamos nos transformarmos. E será que nós estamos dispostos a fazermos essa transformação? Porque essa transformação está aqui dentro. É de dentro para fora. Que de fora para dentro, nós fazemos uma transformação. Nós pintamos o cabelo, passamos um batom, botamos uma roupa bonita e transformamos. E o nosso interior? Será que ele é tão bonito? Será que ele está realmente como deveria estar? Ou será que nós estamos apenas cuidando do exterior e o nosso interior não está? Vamos examinar a nossa consciência, como dizia Santo Agostinho, para que toda noite nós fizéssemos esse exame de consciência. Como foi o meu dia hoje? O que eu fiz de bom? Primeiro pelas coisas boas, E o que eu fiz de ruim? Eu posso reparar? Então, porque nós não sabemos se nós teremos amanhã para reparar, para fazer esse reparo. Então, é necessário no nosso dia a dia, tentarmos errarmos o menos possível, sermos os melhores possíveis, seguir o exemplo de Jesus, que sempre nos amou, que sempre nos perdoou. Então,
era solidário com os outros, independente de quem fosse. Temos que extirpar de dentro de nós os nossos preconceitos. Como que um cristão pode ter preconceito? Não combina. Cristianismo e preconceito não combina. Julgamentos que fazemos com relação às pessoas não combina com o que Jesus nos ensinou. Jesus não fazia distinção de nada nem de ninguém. Ele tratava todos igualmente. Então, que cristãos estamos sendo? Será que estamos cumprindo esse maior mandamento de amar ao nosso próximo como a nós mesmos? Ou será que nós estamos amando mais ou menos? Para mim tudo, para o outro nada. Para mim de um jeito, para o outro nada. Mas nós temos que ser a medida. Se eu quero 100% para mim, eu tenho que doar 100% para o outro. Então são essas coisas que nós temos que ir aprendendo a fazer com o exemplo de Jesus. E nós precisamos ser o mais solidários possíveis nesse momento. As pessoas estão precisando muito de nós. Então precisamos exercitar a nossa gentileza. Começar nas mínimas coisas, ver se o vizinho está precisando de alguma coisa. Né? Às vezes tem um vizinho mais idoso do que nós e nós podemos fazer alguma coisa. Vamos exercitar a gratidão para aqueles que nos ajudam. Sejamos gratos às pequenas coisas que as pessoas fazem para conosco. E assim nós vamos conseguir, aos poucos, seguir no exemplo de Jesus. Que possamos realmente pensar se nós estamos fazendo a nossa parte, se nós realmente estamos amando ao nosso próximo como a nós mesmos. Precisamos fazer essas reflexões diárias, porque se hoje eu não fiz, amanhã eu posso fazer. Ainda, pelo menos assim, vamos pensar, amanhã ainda teremos tempo de consertar. Mas que possamos acordar todos os dias e pedir para que sejamos melhores e tentar levar os nossos dias de uma forma muito melhor. Que Jesus seja o nosso exemplo de amor ao próximo. Ele nos amou e nos ama incondicionalmente. Então, tenhamos sempre isso em mente. Bom, então era isso que eu tinha para dizer. Que possamos, então, fazer uma oração agora para a gente encerrar essa nossa conversa da tarde de hoje. Então, que possamos fechar nossos olhos, relaxar nosso corpo, deixar nossa mente leve, para que possamos sentir o nosso Mestre Jesus, sentir o seu amor por nós e pedir o amparo para todo o planeta. Que esse planeta possa ser curado através das nossas atitudes, que possamos realmente amar o nosso próximo, pois só assim conseguiremos transformar o nosso planeta. E quando falamos do nosso próximo, falamos também da natureza, dos animais, das plantas, dos rios, dos mares, das cachoeiras, que possamos tratar melhor o nosso planeta. Te pedimos, Senhor, que a Tua bênção recaia sobre todos os doentes do corpo e da alma. Ajuda-os, Senhor. Pegue a mão desses médicos, enfermeiros, para que eles possam ter o remédio necessário, que eles possam ter a palavra amiga para todos os irmãos. E assim, com a gratidão de poder ter tido a oportunidade de falar um pouco sobre Jesus, que possamos encerrar essa pequena conversa na tarde de hoje. Que assim seja. E antes de encerrar, gente, lembrar que nós temos um canal de atendimento fraterno
para aqueles que se encontram, às vezes precisando falar com alguém, respeitando todo o anonimato da pessoa, via WhatsApp. Então, aquele que quiser, na nossa página no Facebook, tem lá o número do telefone direitinho, que a pessoa possa entrar em contato e será atendido com todo carinho e respeito e, como disse, né, com o anonimato respeitado. Boa tarde a todos e que tenham uma semana repleta de muito amor e paz.